Uma coisa, você comentou do plástico biodegradável, né? Quando a gente faz a reciclagem de um plástico biodegradável, o fato da própria reciclagem chega a queimar o aditivo e ele perder essa característica? Ou se misturar ele com um plástico que não é reciclável, não é biodegradável, isso pode mudar alguma característica do material? Essa é uma domanda difícil. É difícil, tá? Não, tentando responder da maneira mais simples possível, eu diria, em geral, um plástico biodegradável, normalmente são poliésteres, né? É um plástico que, pela sua estrutura química, tem uma tendência a se degradar mais facilmente, tanto é que os micro-organismos conseguem a degradar. Outros tipos de plástico, uma poliolefina, por exemplo, não, aquela aí é difícil, não tem micro-organismo que consiga digerir, que não consegue. Então, ter um plástico biodegradável para reciclagem, a princípio, não é uma grande boa ideia. Então, vai piorar a qualidade do teu reciclado. Isso não quer dizer que não se possa fazer. Sinceramente, não vi ainda e não vi casos a maior dificuldade é a separação. E, na maioria dos casos, a reciclagem é feita com uma separação não tão boa. Uma seleção talvez não tão boa. E no meio pode ter plásticos biodegradáveis. Isso vai fazer com que piore o resultado final do material. Na minha opinião, justamente falando do feito que não tem uma solução única, eu acredito que tem alguns tipos de descartes que são adaptos aos plásticos biodegradáveis, outros tipos de descartes que não são adaptos ao plástico biodegradável. Por exemplo, se você pensa a separação que se faz do lixo doméstico, a mais simples que possível é lixo úmido reciclável. Vamos tirar do reciclável vidro, metal e outras coisas. Vamos imaginar que só tem plástico lá. Aquele plástico que você coloca no teu lixo reciclável deveria ser reciclado mesmo, não deveria ser plástico biodegradável. Enquanto aquele que vai lá no lixo úmido, então, já a sacola que contém o lixo úmido seria muito legal se fosse biodegradável, porque iria diretamente para a compostagem do teu lixo úmido, e que o processo de compostagem do lixo úmido é um processo para não desperdiçar o lixo úmido, porque vai criar um humus no final, um produto vendível para adubo e tudo mais. Então, é uma forma adequada de dar destino a teu lixo úmido, e se você vai embalar esse lixo úmido com um plástico biodegradável, é perfeito, vai direto para o pátio de compostagem. Pensa, por exemplo, aos filmes que usa a prefeitura para coletar os galhos, as folhas dos parques e tudo mais. Isso aí deveria ir diretamente, não vai, infelizmente, mas deveria ir diretamente para um pátio de compostagem, e aí joga plástico e folhas e tudo junto, não vai precisar separar, não. Então, isso aí é perfeito, não precisa fazer a separação biodegradável e não biodegradável. O biodegradável tem seu caminho, o reciclável tem outro. Mas acho que a nossa dificuldade está muitos anos para trás ainda. Porque até o próprio canudinho já vai para a tartaruga, né? Imagina chegar no nível de separar o biodegradável do não biodegradável. Mas eu acho que uma mensagem que o Paulo tá trazendo, e eu acho que ele já citou 3 vezes aqui nos últimos minutos, que não existe um certo. E eu acho que, enfim, eu falo só do Brasil, mas eu acho que a gente vive muito extremismo. A gente já fala isso às vezes. Então, assim, o plástico é vilão ou o plástico é mocinho? Acho que existem as duas verdades. Sim. Depende do ponto de vista que tu olha. E isso vale também para todos os setores. Vale para a política, vale para a economia, vale para a saúde. Eu acho que sempre tem que existir essa ponderação. O bom senso. O bom senso. Eu acho que bom senso seria a palavra. E aí o bom senso vai para sua casa, na hora de você separar o lixinho úmido do lixinho seco. Enfim, eu acho que a mensagem aí desse negócio aqui tem que ser a história do bom senso. De você ter um meio termo. De que você não precisa considerar o plástico um vilão, você não precisa considerar ele um mocinho. Porque existem problemas, enfim, como existem problemas em todas as situações. Então, eu acho que é isso que precisaria existir na sociedade. A gente tem que entender que talvez o plástico vai resolver grande parte dos nossos problemas. Como é que você ia acondicionar o seu lixo hoje se não tivesse plástico? Exatamente, pensar nisso. Exatamente. Complicadíssimo. Como é que você ia guardar uma água na geladeira? Como é que você ia fazer exatamente. O que você falou, como é que você ia estar sentado aqui? Beleza, poderia existir uma cadeira de madeira, igual existia antigamente, uma cadeira de palha. Mas talvez a gente teria outro problema. Se todas as cadeiras fossem de madeira, ia faltar árvore pra gente, né? Exatamente. Então, assim, acho que sempre a gente precisa ter essa ponderação do meísmo, do meio termo, né?